Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, 90% das vítimas morreram por intoxicação respiratória causada pela inalação da fumaça. Mas como é o efeito no organismo? Por quanto tempo uma pessoa é capaz de suportar essas circunstâncias? Para responder, nós recebemos aqui no estúdio o pneumologista Alexandre Milagres. Boa tarde, doutor Alexandre. Boa tarde. Primeiramente, doutor, como é que essa fumaça tóxica ela age no organismo? A gente usa a respiração para captar oxigênio, né? A respiração é uma coisa básica da vida. Quando você está num ambiente que você tem outros poluentes, que você tem outros gases, evidentemente a troca gasosa fica prejudicada. Dependendo da quantidade desses gases poluentes, porque ali você tinha espuma, tinha madeira, você tinha metal, você tinha tapete, você tinha uma série de compostos diferentes. É difícil até saber exatamente qual foi o principal ali. Uma vez que isso entre no seu pulmão, ele vai para o brônquio, vai para o alvéolo e ele ocupa o espaço do oxigênio no sangue. Então, num espaço curto de tempo, a pessoa fica sem oxigenação, daí o coma, e se isso não for resolvido rapidamente, do coma sobrevém a morte. Nós vamos assistir agora algumas imagens lá da boate, onde mostra essas pessoas tentando sair, tentando se salvar. Em média, quanto tempo uma pessoa consegue sobreviver sem desmaiar, sem começar a ter esses efeitos num ambiente como esse? Também é uma pergunta difícil, porque vai depender da quantidade de gases, né? Pelo que a gente pôde perceber ali, a coisa foi muito rápida. Provavelmente porque a quantidade de gases foi de tal monta que não deu tempo para o oxigênio que tinha ali no meio daquilo mantê-lo sujeito vivo. Além disso, quando você está numa situação como essa, você fica muito estressado e o estresse gera a produção de adrenalina. A adrenalina aumenta o batimento cardíaco e aumenta a frequência com que você respira. Então, cada vez que você faz uma respiração rápida, você vai botando mais fumaça para dentro. Vamos ver um pouquinho das imagens agora. Nesse momento em que as pessoas estavam tentando sair, esse é um momento mais crítico, um momento que... Qual é a atitude que a pessoa pode fazer nesse momento, as pessoas, para tentar ajudar quem está saindo? Olha, evidentemente é uma situação muito delicada, né? Porque ali você tem estresse, você tem uma escuridão, você não sabe onde você se encontra, você não sabe onde é a porta, e tem um outro fator que a gente, para respirar, a gente precisa abrir os pulmões, né? A gente precisa fazer um movimento de expansão, de abertura da caixa torácica. O que a gente viu, o que a gente soube pelas informações, é que as pessoas estavam amontoadas umas contra as outras. Muitas vezes, se você prender uma pessoa e não deixar a pessoa expandir o pulmão, não precisa nem de fumaça. Ela entra em parada respiratória pela compressão. E a massagem cardíaca é adequada? É um procedimento adequado? É evidente que a massagem cardíaca ela tem o seu lugar, mas é numa situação de parada cardíaca. Se você percebeu que houve uma parada cardíaca, está indicada a massagem, mas mais do que a massagem, você tem que fazer a ventilação do paciente. Você tem que botar oxigênio para dentro do paciente. Então, quanto mais rápido você puder fazer uma manobra de ressuscitação com um ambu, entubar o paciente, colocar o paciente num respirador, maior a chance dele sobreviver. E muitas vítimas ainda estão hospitalizadas devido a essa inalação. Isso. Qual a probabilidade de sobrevivência dessas pessoas que passaram muito tempo lá dentro e estão agora nesse tratamento? Isso vai depender do tempo que elas ficaram expostas a essa fumaça. Porque a fumaça, como ela não é um produto que a gente está acostumado a respirar, ela tem um efeito inflamatório muito grande em cima de todo o trajeto brônquico, né? Entre a boca e o alvéolo, é como se fosse uma árvore em que o ar entrasse pelo tronco e passasse pelos galhos. Todos aqueles galhos se inflamam até chegar ao alvéolo. Alguns alvéolos rompem, explodem, e você ali vai depender da quantidade. O que acontece com o futuro? Essa inflamação pode ter uma boa recuperação, a pessoa pode ficar praticamente sem nenhuma sequela, a não ser psicológica de tudo que aconteceu, mas você pode ter quadros de bronquites prolongadas, chegando até um quadro de fibrose pulmonar, num caso de uma exposição que tiver sido muito intensa. Eu acho que essas pessoas, não só agora, no curto e no médio prazo, têm que ser acompanhadas, mas futuramente também elas vão ter que ser monitoradas, fazendo provas de função respiratória regulares, eventualmente exames de imagem, com tomografias computadorizadas, para ver se ficou sequela importante. A extensão desse dano. Exatamente. Né? Doutor, para finalizar,
agradecendo. Qual é a medida que uma pessoa que está numa situação de emergência pode fazer? É muito difícil, né? Eu nunca passei por isso. Assim, eu não sei se existe uma recomendação que seja totalmente adequada. O que a gente sabe, por exemplo, é que a fumaça inicialmente ela vai para cima. Então, quanto mais você puder se abaixar e enquanto a fumaça não desce, você está inspirando menos poluentes. Por outro lado, você procurar uma bica para você molhar uma toalha não me parece que seja o mais adequado, que você pode perder tempo nesse processo, você vai resfriar o ar que você está inspirando, mas as partículas vão passar pela toalha e você vai inspirar e vai absorver o poluente. É tentar encontrar uma rota de fuga. Doutor Alexandre Milagres, obrigado pela participação aqui no Boas Novas Brasil. A gente que agradece.